Olá pessoal, meu nome é Oséias Evangelista e esse é um vídeo um pouco diferente. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Quem me conhece sabe que antes de fazer odontologia eu fiz design gráfico. Eu sou apaixonado por artes e sempre me identifiquei muito, desde criança, sempre gostava de desenhar. Lembro que na minha época eu cheguei a fazer um curso de desenho pelo Instituto Universal Brasileiro. Quem é mais antigo lembra, tinha cursos de corte e costura, tinha tudo que você imaginar. Hoje é o YouTube, naquela época era Instituto Universal Brasileiro. E eu sou de uma família de dentistas. Os meus avós eram dentistas práticos, vários tios seguiram essa carreira. Inclusive os meus pais também. Os meus pais foram dentistas por muitos anos. Então eu cresci nesse meio. Apesar de ser um meio onde a odontologia era praticada de uma forma, às vezes até criticada por muitos que não conviveram com isso, o meu pai era um cara muito estudioso, é uma pessoa muito estudiosa até hoje. E eu lembro que a biblioteca dele, de livros odontológicos, eu acho que talvez era maior do que a minha até hoje. Então ele estudava muito. E ele era um dentista prático, mas era um dentista que tinha uma estrutura muito boa, gostava sempre de fazer trabalhos com excelência. E não é muito incomum eu encontrar pacientes ainda hoje que chegam no meu consultório e viram para mim e falam assim: tá vendo isso aqui? Tem 30 anos, foi seu pai que fez. Então eu convivia nesse meio. Mas eu pensava, cara, esse negócio de odontologia não é para mim. Porque eu gostava de arte, desenho, e aí depois veio o computador, era apaixonado por computador, mexia, dava aula de informática. Na minha 17 anos eu já estava dando aula de informática. Então, para mim, a minha praia ou era arte ou era ciências da computação, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu estava no cursinho e eu estava indo fazer ciências da computação. E um dia eu estava desenhando o professor estava dando aula e eu estava desenhando o professor na carteira. E aí um colega virou para mim e falou assim: cara, por que você não faz design? Eu falei: design? Cara, o que é isso? Não sei nem o que é design. Na época, menino do interior, tinha ido para uma cidade maior para estudar e tal, estava fazendo meu cursinho, nem sabia o que era design. Eu falei: cara, o que é design? Eu falei: aí tinha um livrinho lá explicando sobre cada profissão e eu fui dar uma lida. O que era design? Eu falei: putz, é isso aqui, eu me encontrei, é isso que eu quero. Eu não tenho, não é computador que eu gosto. Porque quando eu usava o computador, eu gostava de fazer artes. Eu lembro que, uma certa época, minha mãe tinha uma malharia e eu é que fazia as artes das camisas e tal. Eu ia pro CorelDRAW e aprendia aquilo tudo lá na bruta mesmo. Ia fazendo as artes das camisas. E naquela hora eu falei assim: cara, é isso mesmo que eu quero, vou fazer design. Beleza, fiz o vestibular, passei e comecei a fazer design. E apaixonado, assim. Eu tinha problemas de relacionamento com os meus colegas, quer dizer, eu sou um cara difícil ainda hoje, mas eu era muito mais difícil, porque assim, eu gostava tanto do negócio que quando o pessoal queria matar a aula, eu não queria matar a aula. Quando o professor estava meio que enrolando para não dar aula, eu ia lá na coordenação, falava: pô, o professor não está querendo dar aula. E eu estudava naquela época com muitas dificuldades, porque o meu pai, ele tinha parado de exercer a profissão, né? Porque hoje já não é mais, isso não é uma coisa mais possível. Então ele parou de exercer. Então pra gente foi uma situação assim que não foi tão bem programada, ele não se programou para parar. Então ele foi obrigado a parar. E aí eu estudava com muitas dificuldades. E eu lembro de quando eu estava lá fazendo os meus trabalhos e a maioria, a galera muito imatura e tal, pô, a galera só queria farra e tal. Eu ficava puto da vida com aquilo, só que eu não sabia administrar isso muito bem. Então eu acabava entrando em conflito com os meus colegas porque eu queria estudar, eu via aquilo ali como uma oportunidade da minha vida.
Os meus irmãos na época não estavam estudando, estavam morando fora do Brasil, então eu era o único que estava aqui e tinha optado por ficar no Brasil para estudar. Beleza, só que o tempo foi passando, eu fui estudando e cada vez mais apaixonado pelo design, por arte, história da arte e tal, e assim, e aquela a todo vapor. Era aquilo mesmo, eu tinha me encontrado dentro do que eu gostava de fazer, aquilo ali tinha tudo a ver comigo, tudo. Só que os meus pais, na ocasião, tinham montado uma clínica odontológica. Tinha o meu irmão, Isaías, estava morando fora do Brasil, e minha irmã Cristina, e naquela época o meu irmão montou uma clínica na minha cidade com meu pai. Meu pai administrava, ele fez o curso de técnico, começou a fazer a parte de prótese e tinha outros dentistas que trabalhavam para o meu pai. E ele falou, cara, por que você não faz odontologia? Já tem a clínica aqui, já tem os pacientes, você vai formar, já vem direto para trabalhar. Falei, cara, odontologia, velho, será? Eu acho que isso não é pra mim, não. Esse negócio de sangue, arrancar dente, dentadura, pô, isso não tem nada a ver comigo. Eu gosto de design, de arte, de fotografia e de sites, e livros, e jornal, revista, animação. Falei, cara, odontologia, velho, não tem nada a ver comigo. Aí meu pai falou assim, será? Naquela época, o meu pai conheceu um técnico de prótese, chama José Carlos, hoje ele mora no Recife. Na ocasião ele morava em Vitória da Conquista. E o meu pai identificou que o Zé Carlos poderia ser alguém que abriria minha mente um pouco mais para o que é a outra odontologia que naquela ocasião eu não conhecia. E aí ele falou assim, faz o seguinte, o que você acha de parar o seu curso durante 6 meses e você vai fazer um estágio, você vai conhecer uma outra odontologia que você não conhece. Você vai parar esses 6 meses. Se você não gostar, você volta e faz seu design. E foi isso que eu fiz. Eu falei, pô, tá, beleza, então eu acho que a escolha profissional, às vezes, ela é motivada por muita emoção, sabe? E eu acho realmente que a gente tem que fazer o que a gente gosta, eu acho que a gente realmente tem que fazer o que a gente ama. Só que às vezes um pouco de direcionamento pode ajudar bastante, porque as pessoas que são mais velhas, a gente que é novo acha que a gente sabe mais. As pessoas que são mais velhas já passaram pelos caminhos que a gente está passando. Então é natural que elas queiram nos ajudar. E naquele momento, apesar de ser muito cabeça dura, né? Eu sou muito cabeça dura, e eu aceitei essa sugestão do meu pai. Falei, cara, eu vou fazer isso então. Eu vou parar o curso de design, até porque ele que pagava a minha faculdade, né? Mas ele não me obrigou. Eu acho que isso foi muito interessante. Eu acho que se talvez o meu pai tivesse falado assim, olha, eu não vou pagar a sua faculdade se você for fazer design. Eu acho que se talvez ele fizesse isso, eu teria achado um jeito de fazer design e não teria feito odontologia. Mas ele foi muito sábio. E ele virou e falou assim, Zé, cara, dá uma pausa e vem conhecer uma odontologia diferente. Foi isso que eu fiz. Fui lá para Vitória da Conquista, passei 6 meses com o José Carlos, um amigo, um irmão que eu tenho até hoje. E lá era um laboratório de prótese, onde trabalhavam também as irmãs dele, a Luciana, a Alane e Karina. E assim, eles praticavam uma odontologia que eu não tinha ideia que existia. O que mais me impactou foi quando eu cheguei no laboratório e eu fui conhecer a biblioteca do laboratório. E quando eu cheguei no laboratório e fui conhecer a biblioteca, tinha livros na biblioteca do laboratório que eu estava estudando lá no design. Aí naquele momento eu falei assim, eu não estou entendendo, como assim? Então assim, por exemplo, hoje eu estou aqui com um livro, ó, da cor à cor inexistente, do Israel Pedrosa. Eu acabei de comprar esse livro novamente. Esse livro foi um dos livros que quando eu, no meu intervalo, fui lá para o laboratório, cheguei na biblioteca, tinha esse livro lá. E isso começou a me fazer refletir sobre algumas coisas.
E tinha livros sobre Gestalt, sobre Bauhaus, sobre cor, sobre forma, sobre volume, sobre história da arte. E eu falei, gente, pô, mas tem design demais aqui. O que que é isso? O que que é essa odontologia? E aí eu comecei a conhecer uma odontologia totalmente diferente daquela que eu tinha em mente, porque a gente pensa, quem está fora, pensa em sangue, pensa em extração, pensa em dentadura, aquelas coisas mais básicas, você fala assim, cara, isso não é comigo. E aí eu comecei a ver o lado da arte, o quanto odontologia é arte. E aí eu comecei a ver o quanto que os dentistas que têm essa sensibilidade artística se diferenciam de outros. No laboratório, eles me deram a função de identificar os modelos que chegavam dos dentistas. Então, os dentistas fazem as moldagens dos trabalhos, mandam para o laboratório e aí eles me mandavam verificar se a moldagem estava boa, se estava dando para ver o término, tudo direitinho. E era impressionante, tinha moldagem que eu não conseguia saber o que era aquilo. E tinha outras moldagens que você via aquele negócio lindo, bem preparado, bem moldado. E aí o técnico, na época, o José Carlos, começou a me explicar e mostrar os dentistas que preparavam melhor. Então eram dentistas que geralmente gostavam de fotografar, que trabalhavam com magnificação e que eram caras que tinham uma sensibilidade artística muito grande. E eu fiquei 6 meses lá. Comecei a encerar dentes e eu tive muita facilidade, porque quando eu comecei a fazer a anatomia do dente, eu lembrava do design, porque a gente trabalhava no design com desenho de formas, de proporção. Então eu tinha uma facilidade muito grande de entender as proporções, porque eu já fazia isso desde o desenho lá no design. E aí quando eu ia para fazer um enceramento, o meu enceramento ficava muito melhor do que as pessoas que estavam começando junto comigo, exatamente por essa noção que eu já tinha do design. E aí eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, eu vou fazer odontologia. Eu vi a arte que era a odontologia. Falei, não, eu vou fazer. Aí fiz o vestibular, eu tinha muito tempo que não estava estudando, não me preparei, fiquei como excedente, e aí aconteceu um milagre lá, eu fui chamado e entrei no curso. Entrei com o mesmo gás de quando eu fazia design, porque meus pais já tinham a clínica, então eu já sabia que tipo de odontologia que eu queria fazer. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não entrei com aquela imagem vaga do que era odontologia. Quando eu entrei na faculdade de design de odontologia, eu sabia exatamente o que eu queria fazer depois que eu formasse. Eu sabia exatamente qual odontologia eu queria praticar. Então, eu fui muito focado naquilo que eu queria fazer. E um episódio muito interessante nesse intervalo todo é que quando eu estava lá fazendo aquele estágio em Vitória da Conquista com o Zé Carlos, ele falou assim, ô Zé, e se a gente pegasse uma fotografia de um trabalho e manipulasse ela no computador? Assim, um sorriso e eu quero fazer um tratamento. Só que às vezes o paciente não entende como que vai ficar o tratamento. Será que seria possível eu pegar essa imagem, colocar no Photoshop, você faz o tratamento como se fosse o tratamento definitivo e depois a gente mostra isso para o paciente? Eu falei, Zé, isso para mim é tranquilo, eu não sei o que é que precisa ser feito, mas no Photoshop eu domino. E eu lembro até hoje, a gente pegou uma paciente, ela era da Alemanha, parece, estava passando uma temporada no Brasil e precisava voltar rápido. E ela tinha um sorriso com os dentes um pouco fora de proporção, umas giroversões. Ele falou assim, e ele sentou do meu lado e falou assim, olha, vai fazendo isso, ó, pega esse dente, faz aqui, faz ali, pega isso, entorta aqui, entorta lá. E aí eu fiz o primeiro planejamento virtual que se existia, que ouvia falar. Naquela época ninguém ouvia falar sobre isso. Isso era em 2004. Eu fiz um planejamento virtual, que hoje é o que a gente conhece como DSD. E aí a gente pegou essa imagem, levou para a dentista e a dentista fez o tratamento. Eu tenho isso todo documentado, porque desde aquela época eu já era apaixonado pela fotografia. E aí a dentista fez o planejamento, foi um caso só com desgastes, ameloplastia, contornando alguns detalhes. E aí foi muito interessante porque a gente teve a imagem inicial, a imagem manipulada e a imagem final. E aí a gente viu que era uma baita ferramenta.
Quando eu voltei para a faculdade, eu já cheguei com aquele gás todo, com essa odontologia. E aí, às vezes, a gente enfrenta algumas frustrações, porque nem tudo é como a gente imagina, né? Mas eu lembro de uma jornada acadêmica da minha faculdade que eu apresentei um trabalho sobre isso, planejamento virtual. E naquela época, infelizmente, eu não fui assim tão bem orientado, porque existia muito receio sobre as questões legais. Então, assim, eu fiz um projeto, apresentei, ganhei um prêmio na época nessa semana acadêmica, só que quando eu fui para a clínica na minha faculdade, os professores viravam e falaram assim, cara, Zé, não mexe com isso não, porque você vai fazer um planejamento, aí depois você vai fazer o tratamento. O paciente vai gostar do que você fez no computador e aí você faz na boca, não vai ficar tão legal, ele vai te processar. Falei, pô, é verdade, né? Tipo, eu faço no computador um negócio legal e depois vou para a boca, não consigo fazer igual, aí ele vai me processar e não sei o que. Falei, então parei. Depois de muito tempo, lá estava eu de novo assistindo a aula do Christian Coachman, lá em Recife, porque o Zé Carlos, que é um irmão, amigo meu, que é o técnico, que até hoje a gente trabalha junto, estava lá e aí eu fui fazer um curso do Christian lá em Recife e aí falei, cara, tipo, a gente já fazia isso há muito tempo. Então hoje, a odontologia que eu faço, ela é design puro. Então eu consigo pegar os meus casos e fazer livros com eles. Por exemplo, isso aqui é um fotolivro. Quando eu faço um trabalho maior, que eu documento ele direitinho, eu faço um livro. Eu chamei essa série de Memorial Descritivo. O que é a série Memorial Descritivo? Eu tenho vários livros desse, ó. Para cada paciente eu vou fazendo um livro. E esse é um termo que a gente usava na época do design, memorial descritivo. É a memória, ou seja, o passo a passo de um projeto. Por exemplo, eu estou construindo uma marca. Existe todo um processo de construção de uma marca. E aí a gente, no final, cria esse material, chama memorial descritivo. Descreve a memória daquele projeto. E eu trouxe isso para a minha vida diária. Então, hoje eu tenho aqui um livro. E aí, eu pego aqui a equipe, no caso esse aqui foi feito por mim e pelo José Carlos, que é meu amigo lá de Recife. E aí eu venho mostrando o caso inicial, como é que era, as etapas. Aqui estou usando as pontas aqui da CV Dentus, por exemplo. Aqui os preparos, as peças protéticas, o passo a passo do caso. E aqui o caso finalizado, e hoje eu tenho um estúdio dentro do meu consultório. Há um tempo atrás, quem imaginaria que a gente teria isso, né? Hoje eu tenho um estúdio fotográfico, onde eu termino os casos, eu documento tudo com imagens artísticas, né, de finalização, e aí depois isso se transforma em uma ferramenta, tanto de documentação, tanto de memória, e também de venda, porque quando um paciente chega com um caso semelhante, eu pego o meu livrinho e falo, poxa, o seu caso é semelhante a esse aqui. E aí vou passando e aí tem o meu nome aqui no livro. Olha, o autor do livro, qual autor é o técnico, José Carlos. E o paciente ele me vê de uma forma um pouco diferente. Então, eu hoje utilizo, por exemplo, estou lendo aqui agora outro livro, olha, O Guia Completo da Cor. Isso aqui pela editora Senac. Quem é que lê, quem é que estuda isso aqui? O pessoal do design. Eu estou estudando isso aqui hoje, por quê? Porque dentro da odontologia a gente trabalha muito com cor. Então hoje uma das áreas que eu estou pesquisando, ó, isso aqui quem faz design está lá, o Color Check, está usando lá no estúdio. Eu uso isso aqui dentro do meu consultório também. Agora estou evoluindo, quero calibrar os meus monitores todos para ter uma cor fiel. Bom, o objetivo do vídeo foi dizer para as pessoas um pouco sobre como que odontologia é arte, como que o design está tão entrelaçado dentro da odontologia. Um abraço para vocês, eu espero que essa história possa servir de alguma coisa para vocês. Se você acha que alguém possa gostar dessa história, que talvez tenha os mesmos conflitos, vale a pena experimentar, conhecer um pouco mais do universo. Quem gosta muito de arte está nesse meio caminho aí. Uma experiência bacana é que uma professora, uma amiga minha, a Alessandra, lá de Brasília,
A filha dela está fazendo design e ela é dentista. Então, Alessandra, mostra esse vídeo para sua filha. Quem sabe ela não inventa também fazer odontologia. Também gravei esse vídeo com um pedido do meu amigo lá de Recife, o Adilson Torreão. Ele quer mostrar para um colega que tem um filho que também está fazendo design, mas está meio perdido, não sabe se faz design, se faz fazer odontologia. Olha, o que eu digo é o seguinte, vale muito a pena fazer o que gosta. Vale muito a pena fazer o que gosta. Se gosta de design, faz design. Agora, vale muito a pena conhecer um pouco mais a odontologia, para quem está nesse meio, não sabe se vai para odontologia ou design. Porque uma das dificuldades que eu vejo no design é a questão financeira. Uma das coisas que me faz muito realizado hoje é ter um retorno financeiro da minha profissão sem largar mão do design. Então hoje eu tenho empresas que eu até hoje faço trabalho de design para elas, eu construo marcas até hoje, faço alguns trabalhos, faço sites. O projeto que a gente está fazendo agora, o Projeto Odontovale, www.projetoodontovale, eu criei o site, criei todo o material de divulgação deles. Então eu hoje sou designer, sou Smile Designer, que é um termo novo agora, né, que a gente usa, que é essa questão do DSD, e sou dentista. Então a odontologia me permite ter um retorno financeiro talvez melhor do que a média no design. Eu não estou falando que quem faz design não vai ter dinheiro. Sim, o design é uma profissão altamente rentável, principalmente em centros maiores. Onde eu estou hoje, que eu moro no interior, o design realmente não me traria um retorno financeiro que eu tenho hoje. Não me traria. Então eu consigo ter um retorno financeiro que eu me realizo pessoalmente e faço design. Sou apaixonado pelo design e crio inúmeros trabalhos. Hoje eu dou aula, faço os meus slides, eu faço as minhas fotografias. Então assim, eu sou completamente feliz e realizado com a minha profissão hoje. Por quê? Porque eu consegui unir o design e a odontologia. E uma coisa bacana é que quando eu fui mudar de curso, as pessoas falavam assim, poxa, mas você vai fazer odontologia, né? Tem nada a ver com design. Odontologia tem tudo a ver com design. Um abraço, pessoal. Fica com Deus. Boa sorte.